Há uns anos, o Brasil foi condenado, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por conta de um caso que ocorreu que foi bastante chocante na área de saúde mental aqui no Brasil. A partir disso, o Conselho Nacional de Justiça passou a ser colocado como um mediador pela Corte para a implementação justamente de políticas públicas de saúde mental aqui no país. No entanto, como a senhora mesmo disse, não foram colocadas diretrizes relacionadas a questões prisionais, enfim. O porquê esse discurso está sendo utilizado como se fosse proteção aos direitos humanos, mas na verdade, quando nós vamos analisar, em primeiro lugar, acabam negando um tratamento que é necessário, não é? Em segundo lugar, também colocando em perigo pessoas, não é, que podem de alguma forma acabar sendo atingidas por esse tipo de atitude. Em primeiro lugar, por que estão utilizando o discurso de direitos humanos? E, em segundo lugar, se pode ocorrer algum tipo de contestação com relação a essa resolução. Bom, utiliza-se muito aquele argumento mais político, né, que não é um argumento mentiroso, de que ao longo da história, muitos sistemas repressivos utilizaram essa estigmatização, né? A pessoa que questiona, a pessoa que discorda, ela é louca. Então você se livra da pessoa internando, né? Na verdade, enterrando no manicômio. Ao lado das perseguições políticas, também houve questões assim, sociais e morais e sexuais até, muitas mulheres que eventualmente tinham, entre aspas, né, um comportamento sexual fora dos padrões impostos, eram consideradas loucas, eram internadas. Então, assim, infelizmente, a história da humanidade, ela está recheada desses exemplos, e até nos tempos presentes, né, os sistemas totalitários, inclusive muitos de esquerda, tem esse procedimento. Então, é importante nas democracias haver cuidado para que essas instituições totais não sejam utilizadas para que se livre, né, para que a sociedade se livre dos indesejáveis. Eu não acho que a preocupação seja ilegítima ou menos importante. E entendo que mesmo para as pessoas que praticam atos previstos como crime, nós temos que fazer as visitas, as inspeções, exigir que as análises sejam refeitas de tempo em tempo para saber se essas pessoas têm condições de serem colocadas em liberdade. O problema é que essa argumentação, né, de acabar com instituições asilares ou instituições para se livrar dos indesejáveis, ela é utilizada como se não houvesse, na nossa situação presente, pessoas que efetivamente cometem crimes, claro, né, ou atos previstos como crime por força das questões mentais. Então eu não estou falando de gente que contesta o poder, ou alguém que engravidou antes do casamento, ou que traiu o marido, não é nada disso, né? Ou uma pessoa que tem a mediunidade, não é disso que eu estou falando. Estou falando de casos de pessoas que deram machadadas no vizinho, que estupraram crianças, por força de uma questão mental, né? Então, assim, como é que nós vamos lidar com esses casos? Então, eu não estou diminuindo a preocupação em termos de direitos fundamentais, mas cria-se uma generalização para fugir dos casos concretos que não tem nada a ver com isso. Uhum. E você disse bem, Daniela, porque tem também a questão da proteção desses próprios indivíduos, que eles são tirados daquele ambiente, jogados na sociedade ou, de repente, na prisão, porque pode acontecer da autoridade não ter o que fazer e aí ignorar a inimputabilidade e colocar na prisão. Ele vai, além de ter o risco dele lesionar outros internos, outros presos, a sua vizinhança, ele pode ser morto. Porque como o sistema não dá uma resposta, né, pode haver aí uma solução, entre aspas, né, de fazer algum tipo de justiça arbitrária, né, das próprias razões, justiça com as próprias mãos, que também é crime. Então, assim, nós temos que entender que esses discursos generalizantes, né,
radicais para um lado ou para o outro, em regra, eles trazem injustiça e eles não dão resposta para os problemas reais. Na resolução tem um monte de considerandos, tem essa condenação, tem a lei de 2001, tem princípios constitucionais, todos importantes, mas que não tem nada a ver com o problema que nós estamos discutindo, que é um problema real. Para onde vão essas pessoas? Para onde vão os novos, né, que surgirão praticando crimes graves, atos previstos como crimes graves, e que são doentes mentais? Para onde é que nós vamos mandá-los? É disso que a gente está falando.